Como os meus telespectadores de longa data bem sabem, eu geralmente falo de coisas bem... baixa idade-alvo nesse canal. Animes infantis, no máximo adolescentes, sabe? E de fato, eu tenho grande apreço por eles, pelos cabelos ridículos, pelas cores berrantes, pela ingenuidade de tudo. Mas eu tenho um lugar guardado no meu coração para um tipo bem diferente de anime. Os animes de dramas serenos episódicos estrelando adultos. Sabe, coisas tipo Mushishi e Death Parade e Master Keaton. Ok, Master Keaton também tem bastante ação, mas acho que deu pra entender. E depois de 78 episódios e um filme de Cão de Flandres, eu desesperadamente queria uma coisa curta para um novo vídeo. Logo, eu uni o útil ao agradável e resolvi conferir um pequeno título da minha infinita fila chamado Bartender. Bartender é um anime de 2006 de só 11 episódios. Ele foi produzido pelo extinto Palm Studio, um estúdio que fez bem pouca coisa. O Tetsujin Nijo Hachigo de 2004, o primeiro anime de Genshiken e um negócio aí chamado Master of Epic, além do filme Parumonoki, A Árvore de Palme. Ele é a adaptação de um mangá de 2004, escrito por Araki Jo e ilustrado por Kenji Nagatomo. Eu dei essa ficha técnica toda porque não tenho muita coisa pra falar sobre a produção antes de entrar na sinopse, então vamos à sinopse. Em meio aos vários deslumbrantes estabelecimentos noturnos do distrito de Ginza, em Tóquio, escondido atrás de uma placa discreta e uma porta pesada, fica um pequeno bar chamado Eden Hall. Não um bar tipo bar da esquina, um daqueles mais chiques. Ele é administrado por um jovem bartender chamado Ryu Sasakura, um profissional conhecido como o Taça Divina pelas suas incríveis habilidades bartendeiras. E Ryu recebe no Eden Hall clientes com todo tipo de histórias em seus ombros. Histórias de famílias perdidas, de insegurança na carreira, de romances antigos e decadentes, de romances novos e a florescer. Um bartender não deve se meter nas vidas de seus clientes, mas os vários coquetéis e misturas do Ryu ajudam esses vários clientes a aprender coisas sobre eles mesmos e dar um passo à frente para encarar o que lhes assombra. E você deve se perguntar, como raios isso funciona? Bom, através de efeitos da bebida e das histórias de suas criações. Por exemplo, o freguês está perdido na vida porque uma mulher que ele amou no passado morreu recentemente? O Ryu serve para ele uma margarita, explicando que o criador da bebida a batizou em honra de um amor perdido também. Uma freguesa está estressada porque o marido não percebe que ela tirou a aliança? O Ryu serve para ele uma bebida que parece uma joia para ver se ele capta a indireta? Coisas assim. E talvez você pense, nossa, isso parece bem ridículo. E meio que é. É o tipo de romantização que eu esperaria ver em Girls RPG Cinderella Life, é bem coisa de mangá. E é por isso que eu amo tanto Bartender. Sei lá, é um tipo de bobagem, na falta de uma palavra melhor, que limpa a minha pele e molha as minhas lavouras. Uma das coisas que faz o anime funcionar tão bem é o Ryu. Ele é o bartender ideal, habilidoso, atraente e impenetrável, mas ao mesmo tempo receptivo, caloroso e amigável. O tipo para quem qualquer um ia querer desabafar e receber um delicioso coquetel tematicamente correspondente à mágoa como recompensa. O jeito como o anime escreve ele é especial. Ele é mais do que uma pessoa, ele é tipo uma força da natureza, um espírito, e nunca deixa de ser divertido ver o modo como ele lê cada cliente, e a lógica por trás dos coquetéis que ele escolhe para cada um. O que posso dizer? Ele é um ótimo ouvinte e um ótimo protagonista. Adoro ele. Nesta casa, nós idolatramos Ryu Sasakura. Mas voltando à palavra romantização, esse anime é o suprassumo da romantização do álcool. Cheers queria vender o conceito de bar tão bem quanto o Bartender vende. Nesse anime, o bar é apresentado não só como, sabe, um bar, mas como um espaço sagrado, um abrigo para almas perdidas, onde elas podem deixar seus problemas para trás e alimentar seus espíritos, recarregar as baterias para a vida fora da pesada porta que separa essa realidade do mundo real. E se você achou essa frase excessivamente florida, colega, você não está pronto para bartender. ですが、このカウンターの上でバーテンダーがお客様にサービスしているものをご存知でしょうか？酒だろ？いいえ、違います。それは楽しい記憶、安らぎの時間、魂の癒し。お酒はただの液体ではありません。お酒に入っているのはスピリッツ、魂です。だからこそ人の魂も癒すことができる。そして奇跡を起こすことも。
どんなボトルであれ、私たちバーテンダーはお酒という命の水を受け止め、お客様という命に渡していく。命への祈りを命へとつなぐこと。E claro, as bebidas não são isentas desse tratamento também. É fascinante, na verdade. Bartender jamais lida com os efeitos negativos da bebida. Os vômitos, os micos, o alcoolismo. Sinceramente, eu nem lembro de ressacas sendo mencionadas. Não, bebidas são maravilhosos sabe, são mágicas. E o sabor e a história por trás de cada uma são tipo dádivas conferidas a nós pelo grande deus Baco ou algo que o valha. E parece que eu estou condenando o anime por isso, e talvez eu esteja um pouco, mas eu consigo entender também. O Japão é um país extremamente alcoolizado, e onde o alcoolismo não é levado muito a sério. Em uma sociedade que espera que você saia para beber com os colegas de trabalho quase que diariamente, não é nem um pouco surpreendente ver essa mesma bebida sendo filosofada e romantizada um tanto. E sabe, eu pessoalmente detesto álcool. Não gosto do sabor, não gosto de ficar bêbado e jamais interagi com um bêbado que não fosse irritante ou assustador. Não é nem de longe a minha praia. Mas droga, bartender realmente vende bem o seu peixe. Eu estaria mentindo se dissesse que depois desses 11 episódios não fiquei com um tiquinho de água na boca. E isso é louvável. Bravo, bartender, você cumpriu bem a sua missão. Acho que o segredo tá na atmosfera. Assim como o próprio bar Eden Hall, o anime de Bartender é uma experiência serena e elegante. Não é barulhenta, mas esconde fortes emoções. E como eu disse, era exatamente isso que eu estava procurando, e eu achei! Queria adicionar mais a isso para fechar essa sessão, mas não tenho nada a acrescentar. É justamente um drama sereno episódico estrelando um adulto, como eu queria, e saí bem satisfeito dessa noitada. Agora, eu quero muito falar sobre o lado técnico da coisa, porque é super interessante e foi o que realmente me fisgou. A animação de Bartender é feia. É super, super feia. É ridiculamente limitada, com personagens que se mexem quase nada, e quando se mexem, sempre saem meio deformados. Em maior parte é bem slideshow, o traço não é grande coisa, e ele abusa bastante de computação gráfica. Nas garrafas de bebida, eu diria que o CG até funciona, por assim dizer, no sentido de que faz o que pretende, mostra as bebidas com o maior realismo possível para deixar claro que, sim, essas bebidas existem na vida real também, você também pode comprá-las. Mas em outras partes, tipo na hora de mostrar líquidos, Não. Pare 2006. Mas o que falta para Bartender na qualidade dos desenhos é mais do que compensado pela direção e composição, que são tão ambiciosas e tão únicas. O anime inteiro é apresentado meio que como uma peça de teatro. Às vezes personagens param seus diálogos na metade pra narrar diretamente pra câmera, pra gente. Às vezes o resto dos figurantes some pra mostrar a intimidade da história sendo contada. Às vezes os personagens nos flashbacks assumem o papel de narrador ou se apresentam diretamente pra gente. E mais à frente no anime, personagens de histórias anteriores assumem o papel compartilhado de narradores, como um coro de teatro grego, uma coisa assim. E você nunca sabe ao certo se eles realmente estão lá, contando essas histórias para um outro personagem, ou se são só figuras metafóricas, uma metalinguagem sobre como histórias contam outras histórias ou algo assim. E em várias conversas, você não tem certeza se o que está sendo dito realmente foi dito, ou se é só a interpretação de um personagem do que foi dito a ele. Eu senti isso especialmente no episódio 5, que gira em torno de um assalariado inseguro que é constantemente criticado por seu chefe. Só que o anime deixa bem ambíguo o quanto das críticas são reais e o quanto é só autossabotagem. É tão interessante, é tão diferente. Eu sei que vai parecer uma comparação totalmente irreal, e é irreal, mas me lembrou um pouco o que Satoshi Kon fazia em filmes tipo Millennium Actress, uma mistura de realidade e surrealidade que deixa várias coisas abertas para interpretação, mas que ao mesmo tempo não é complicado de entender ou se deixar levar pela história. E tem outros toques também. Esse anime tem tantas transições de cena criativas e legais, eu nunca canso delas. E também uns toques de surrealismo, tipo esse aqui, em que os outdoors desse publicitário começam a falar com ele.
Em suma, a direção sabe o que faz e eleva o anime de um jeito, cara. É tão boa. Bartender foi dirigido por Masaki Watanabe, um diretor cujo trabalho eu não conheço, pra falar a verdade. Um dia eu tenho que conferir mais coisas que ele fez, tipo Tetsujin de Hachigo de 2004 e Bakumatsu. Ok, talvez não Bakumatsu, mas deu pra entender. Em suma, eu achei Bartender extremamente interessante. Estaria mentindo se dissesse que achei as histórias individuais de cada um desses pinguços sempre fascinantes e bem escritas e originais, mas graças à atmosfera, a um protagonista bem carismático e uma direção pra lá de ambiciosa, elas são sempre envolventes. É aquela recomendação: não espere ação, nem espere muito romance, mas se só quiser ouvir um piano suave de bar enquanto ouve umas histórias bem contadas, Bartender é pra você. E sabe, originalmente eu pretendia falar só do anime pro vídeo, mas terminado ele, eu fiquei curioso pra conferir o mangá. E... nós temos que falar dele também, porque esse anime é uma adaptação bem infiel do mangá. Digo, eu já imaginava que os toques de direção, com os elementos de teatro e os outros personagens narrando e tal, fossem exclusivos do anime, mas eu não esperava que muito mais coisa fosse. Os dois são criaturas bem diferentes, apesar de terem os mesmos fregueses. O mangá é bem mais típico, e eu não falo isso como uma crítica. Ele também conta a história de Ryu Sasakura, um bartender japonês que, após um tempo na França, conquistando altos prêmios de bartendice, volta pro Nippon para seguir em sua trajetória de carreira. O mangá dá muito mais foco pro Ryu do que o anime. Aqui ele é uma pessoa, um cara extremamente talentoso, sim, mas um que fica com raiva, fica bobão, que consegue ser meio atrapalhado às vezes, sabe? Um ser humano, bem diferente do Ryu do anime, que é tão centrado, tão sereno e inabalável que, como eu disse, parece mais um espírito ou uma idealização de um bartender. Foi bem surpreendente ler o mangá depois de me acostumar com aquele Ryu. O mangá tem um elenco bem maior também. Antes de conseguir o Eden Hall, o Ryu passa alguns volumes trabalhando em 2 outros bares. Os nomes me escapam, um deles se chama Lapan, onde ele tem, outros bartenders para serem seu elenco de apoio. Além, claro, de Miwa Kurushima, uma cliente regular do Ryu que também é secretamente apaixonada por ele. Na verdade, a Miwa aparece bastante no anime também. Ela é envolvida diretamente nas histórias dos primeiros 2 episódios, mas depois disso ela fica bem menos envolvida, servindo mais como a principal narradora ou comentadora das histórias dos demais fregueses. Logo, ela também é bem menos humana nele e bem mais humana no mangá. Eu diria que os capítulos do mangá se dividem em 2 categorias: histórias do Ryu e histórias dos fregueses. As histórias dos fregueses são basicamente o que o anime adaptou. Não super fielmente, alguns detalhes foram acrescentados ou removidos, e toda a atmosfera mudou para ficar mais etérea na adaptação, sendo elas bem mais pé no chão no mangá, até bem humoradas às vezes. Já as histórias do Ryu são as que realmente giram em torno dele. Seus progressos no trabalho, seus desafios, seus rivais. Sim, tem rivais bartenders no mangá. Bem, ele é de uma revista seinen da Jump, então não é de surpreender que tenham múltiplas histórias de disputas de bartenders e tal. Dito isso, vale ressaltar que o anime não inventou toda a mega romantização de bebidas e do ambiente do bar. Ela veio toda direto do mangá, palavra por palavra. Assim como todas as várias curiosidades sobre bebidas e até as receitas, que, sim, o anime também inclui no final de cada episódio. O anime tem a mesma essência do mangá, mesmo que um tom totalmente diferente. Ainda assim, fiquei surpreso com como os dois são criaturas diferentes, se bem que depois eu vi que o anime foi escrito por Yasuhiro Imagawa e tudo começou a fazer sentido. Bom, pelo menos ficou bem melhor do que o violinista de Hamelin. Mas antes de concluir, eu também vi que Bartender foi adaptado em forma de dorama, sabe, novela japonesa, em 2011 pela TV Asahi, com 8 episódios no total, e sinto que o vídeo ficaria incompleto se eu não desse pelo menos uma conferida rápida nele. Não sou muito de doramas, então só vi 2 episódios, mas com base neles, dá pra entender o approach dessa adaptação. Nela, o Ryu é ainda mais humano que no mangá. Alguém que caiu de seu alto pedestal de mega bartender e resolveu largar essa vida, mas que não consegue ficar longe por muito tempo e aos poucos vai causando altamente no Japão. Ele é ainda mais atrapalhado que o Ryu do mangá, ainda mais informal, e imagino que isso tenha sido o resultado da mudança de foco do dorama pro romance.
Digo, ele ainda tem facetas de romantização de bares e bebidas, e até tem disputas de bartender, mas ele também dá um foco 1000 vezes maior pra Miwa, transformando ela praticamente em protagonista, e muito mais interações entre ela e o Ryu. E o Ryu deve ter sido desendeusificado pra ser um par romântico mais palatável e conseguível pra ela. Tal como o anime, ele também não é uma adaptação fiel do mangá, pegando elementos dele e utilizando em ordens e contextos bem diferentes do original. E sabe, de um certo ângulo, é perfeito isso. No mangá, o Ryu uma vez comenta que não existem dois bartenders iguais, que a confecção de drinks envolve um pouco da personalidade individual de cada um, que 100 bartenders significam 100 sabores de drinks diferentes. E na minha opinião, as adaptações refletem bem essa filosofia. O anime bartender e o dorama bartender são variações de um mesmo coquetel que o mangá bartender. Eles usam os mesmos ingredientes, mas talvez um misture mais ou menos, talvez um adicione uma pequena dose extra de rum, talvez um use mais ou menos gelo, talvez um prefira sua bebida acompanhada por um tipo de história diferente. E sabe, dependendo de que tipo de connoisseur de álcool você é, talvez um clique mais com você do que os outros. Ou talvez você prefira degustar dos três e apreciar 3 sabores diferentes. E essa obra super me inspirou a fazer essa analogia piegas. Isso mostra como ela é forte. Que nem whisky. Eu esqueci de mencionar isso enquanto comparava o mangá com o anime, mas no anime nós só vemos Ryu fora do contexto de bartender em uma cena. É bem marcante. Várias histórias do mangá que se passavam fora do bar foram readaptadas no anime para se passarem dentro dele, então esse caso provavelmente foi mais porque era impossível de fazer isso com um certo elemento desta história: o Ryu secretamente vendo uma freguesa afogando as mágoas num karaokê próximo. A sequência de encerramento do anime é em live action, e nela vemos um bartender preparando uma das bebidas da semana. Me encorajou a nunca pular o encerramento, que de quebra também tem uma música bem mais bonita do que a abertura. Nada contra a abertura. Em todas as versões, tem um certo momento em que o Ryu explica para um freguês que a palavra bartender vem das palavras bar, no sentido de barra, que ele reinterpreta como poleiro, e tender, no sentido de gentil. Logo, o bartender seria um poleiro gentil, um apoio tranquilizante para as pessoas com almas feridas. O mangaka claramente não pesquisou a etimologia da palavra, mas acho que fica mais romântico assim. Ou vai ver, o Ryu é ruim de inglês. O que a senhorita costuma beber? Eu geralmente só tomo cerveja ou shochu. Shochu. Ok, sem problemas, é só deixar comigo. Primeiro cortamos meia lima em pedacinhos bem medidos. Daí adicionamos açúcar e usamos isso aqui para... Oi? Para esmagar a lima e fazê-la se misturar com o açúcar. Nossa, que bruto! Eu achava que bartenders nesses bares caros sempre fossem elegantes e sedutores. Bartenders não são sedutores de propósito. Para fazer essa bebida em específico, o ideal é não ser tão delicado. Daí, medindo só de olho, adicionamos de 45 a 60 ml de pinga. Pinga? Pinga é o licor nacional do Brasil. Esta garrafa de cachaça é a marca mais renomada de pinga.